Oi, boa tarde, boa noite já, né, para quem entrou agora. Então, hoje a gente vai começar aqui vendo mais alguns exemplos, falando aqui de algumas estratégias que a gente pode usar para fazer atividades gamificadas. E aí eu vou mostrar agora para vocês, eu lembro que a gente viu uma atividade que era gramatical, né, que era uma atividade de revisão de revisão de conteúdo. E agora, então, eu vou mostrar para vocês uma possibilidade que ela trabalha aí conteúdos mais relacionados com a sociedade, né, mais reflexivos mesmo, assim, sem ficar... Trabalha questões gramaticais também, mas também... Mas o foco, né, é uma questão social, assim, né. Então, foi uma atividade feita em língua espanhola, e ela foi feita naquela ferramenta, né, naquele site que eu comentei com vocês, o ThingLink, que agora, infelizmente, ele não tem mais a versão grátis, então, para poder usar, tem que fazer o plano, né, pagar, eu não sei quanto que tá, mas é uma pena, porque o plano grátis era muito bacana, a gente conseguia fazer muita coisa, conseguia, né, usar de modelo algumas coisas prontas, conseguia usar umas imagens, então, infelizmente, a gente não consegue mais, né. Mas, de repente, né, alguém que tiver a possibilidade, não sei, né, de ver os preços, esperar aí as promoções, né, que em novembro sempre tem, ou então escola, né, às vezes as escolas fazem alguns planos. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês, mais como, para mostrar como é que é a ideia, né. Aqui, eu usei junto com o ThingLink, esse site aqui, né, que é o SAI, de gamificação criativa, que é muito legal, porque ele te dá, assim, se você coloca ali o seu jogo, então, por exemplo, se a gente for usar o Genie ali que a gente comentou na aula passada, a gente consegue inserir os templates lá, o site ali, e ele cria pra gente pode criar o desafio de colocar senhas, ou de colocar, ele cria o tempo também, né, então se a gente for fazer um jogo de escape, é legal, né, com o tempo, porque aí fica mais perto do jogo físico, o jogo real, que tem um tempo para fazer, e geralmente, né, aumenta o desafio. Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, né, você pode colocar o e-mail e o nome você tem que colocar e aí começa. Aí aqui, né, tem a narrativa, né, que é para situar os alunos, para contextualizar, para mostrar, né, para eles se sentirem aí já mais dentro da história. Então, a ideia aqui era falar sobre a influência das redes sociais, na criação de estereótipos, né, que é como isso interfere na insegurança, né, dos adolescentes, especialmente das meninas, né, que desde pequenas são bombardeadas aí com essas questões da mídia, né, e agora com as redes sociais isso está vindo muito mais forte. Então, a ideia era fazer uma reflexão sobre isso, né, e ver de que formas que a gente pode minimizar esses efeitos. Então, aí tem a narrativa, né, diz aí que Angélica é uma garota de 11 anos, que gosta muito de navegar pela internet, gosta de TikTok, todas essas coisas que quem lida aí com adolescentes, pré-adolescentes, sabe que eles fazem, né, que é muito do universo deles, e que ela segue muitos influencers, aí, essas influenciadoras, influenciadores, e às vezes ela se sente muito mal e feia por causa disso, porque elas parecem todas muito lindas, muito mais lindas do que ela se sente, né, a garota, e aí ela queria ser tão bonita quanto elas, e aí hoje ela tá se sentindo tão mal, tão feia, né, porque ela tá vendo esses padrões irreais aí nas redes sociais, que ela não quer nem ir para a festa da amiga dela, que vai ter uma festa. Então aí tem o convite, né? Vocês podem ajudar a Angélica. Vocês têm 50 minutos para fazer ela se sentir melhor e fazer com que ela vá à festa. Então aí para escrever as senhas que encontre, para abrir o quarto, né? Porque ela está trancada no quarto e ela não quer sair do quarto. Então, essa é mais ou menos a narrativa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá meio barulho aqui. Sim, sim.
Tranquilo? Tá. Sim. Então, e aí começa, então, o próprio, né, o desafio. Então, aqui tem senha para eles colocarem, e aqui, né, essa imagem aqui, ela estava dentro do Team Link, ela é muito legal, ó, porque ela é 360, né, e ela é um quarto, assim, então um quarto bem, assim, de uma pré-adolescente, assim, né, com os livrinhos, é bem bonitinho. E aí, a gente, aqui tem o tempo, né, que o próprio site cria pra gente, e aqui, né, tinha a série de desafios que eles tinham que cumprir. Então, eles iam fazer essa reflexão sobre, se tivesse barulho, como é, né, como que se dão esses estereótipos, e também iam trabalhar questões de descrição física, tudo isso que era o vocabulário, né, que estava sendo estudado. Então, aqui... aqui, então, né, retoma, né, a narrativa, e aí tem aqui, e aí a gente conseguia colocar nesse site, né, vários links e tudo. Então, aqui, por exemplo, aí abria para um videozinho que tematiza aí essa questão da autoestima e tudo isso. Então, eu não vou passar aqui o vídeo, mas é um vídeo bem legalzinho. Foi um projeto da Dove, né, que fez. Então, aí eles já tinham essa introdução. Aí o primeiro desafio deles aqui, tem que clicar bem certinho no número, eles iam falar aí sobre como que esses padrões aí, né, de beleza, eles mudam de acordo com a época e tudo. E aí, para isso, eles iam ter uma imagem aqui, que é um quebra-cabeça, aqui, eles iam montar e iam ver, né, como foi mudando, né, que antes as mulheres eram consideradas mais bonitas, as mulheres mais cheinhas, aí depois, né, teve um tempo que elas eram mulheres, enfim, né, e aí até chegar hoje aí que as modelos são muito magras e tudo. Então, para mostrar como isso muda. E aí, esse aqui é o link do quebra-cabeça, vou mandar aqui para vocês também, que vocês já podem ir dando uma olhada. Mas aí você consegue colocar a imagem que você quiser, e ele cria aí as pecinhas de acordo com o que você, sei lá, você quer mais fácil, com menos peças, aqui tem 10 peças, né? Aí, se você quiser menos peças ou mais peças, então você consegue colocar. E é uma coisa legal, assim, que eles gostam bastante de montar o quebra-cabeça, né? Então, aí depois, né, voltava aqui, o desafio era falar um pouco sobre como esse conceito aí de beleza muda. Então, eles tinham que escrever uma carta aí para a garota, e aí aqui a gente, né, linkava com um formulário do Google, não sei se vocês conhecem, mas também é muito, muito legal para fazer, né, uma comparação das respostas e tudo. E aí eles mandavam aqui as respostas. Aí depois o outro desafio, aqui aí tem aqui algumas garotas, né, influencers aí que as pessoas seguiam, nem sei mais se ainda são as mesmas, né, porque isso vai mudando. E aí eles tinham que analisar, assim, quais são as características dessas meninas. E aí, para isso, tem um joguinho aqui de verdadeiro ou falso, que é esse Learning Apps que eu também comentei, falei que a gente eu não tinha mostrado, que a gente também consegue criar do zero e também consegue reaproveitar. E aí vocês vão ver que eu uso em várias atividades esse daqui, porque esse de verdadeiro ou falso, né, que dá para eles colocarem e depois ele dá consegue deixar uma mensagem. Então, assim, eles tinham que colocar se era verdadeiro ou falso. Então, todas as meninas usam maquiagem, todas elas têm a pele branca, todas elas têm os olhos escuros,
todas elas são ruivas, então eles tinham que olhar, e aí aqui trabalhava o vocabulário, mas também mostrando, né, que tem um padrão, né, assim, as meninas são todas brancas, se for ver, quase todas são loiras, cabelo liso, todas se maqueiam e tudo isso, né. Então, além de trabalhar o vocabulário, trabalha também essa percepção aí, né, de que essas redes acabam moldando aí, né, a nossa ideia. Aí depois, né, o quarto desafio era um texto que aí seria onde eles iam descobrir essa senha que eles têm que colocar aqui. Né, então aí aqui tem um texto que fala sobre os estereótipos. Deixa eu ver, não compartilhei, né? Aqui é um texto com os estereótipos. Depois, a ideia é que eles escrevessem com uma palavra o que são os estereótipos, né? E eles iam escrever e ia formar uma nuvem de palavras, né? E é engraçado ver como eles não, assim, é difícil para eles definir com uma palavra, eles até entendem um pouco do conceito. E aí aqui para isso, o site usado foi o Mentimeter, né? Acho que aqui não vai abrir mais porque o link ele expira, mas ele é também bastante legal para fazer votação, para criar nuvem de palavras. Não sei se alguém aqui conhece, mas ele e aí ele é grátis, né? Dá para você fazer também. Então, vou colocar aqui também. Então, né, a ideia era sempre fazer com que eles fossem refletindo, né? E pensassem sobre os conceitos, sobre como tudo isso. Isso aqui já foi. Aí aqui tem um videozinho, né, que mostra que ele mostra muito bem como essas imagens elas são forjadas, né, e tudo. Como existe muita produção, muita maquiagem, muito filtro, muito tudo, né, muita edição. E depois aí tinha outro quebra-cabeça para eles montarem, que mostrava aí outro tipo de blogueiras, né, que a ideia era mostrar realmente como elas são, né, então elas mostravam aí, se tinha espinha, mostrava, né, não usava maquiagem, outra mostrava aí, tem sim umas gordurinhas, eu não sou magrela, igual as modelos, né, eu sou uma pessoa real. E aí, a ideia era que pensasse que isso seria uma forma de fortalecer, né? Então, assim, que tipo de pessoa a gente pode seguir, né? E acompanhar, e como fortalecer isso de corpo real, a pessoa real. Aí aqui eles tinham que... Esse aqui foi feito com o Dini, eles tinham que organizar os aplicativos aqui dela. E aí tinha uma mensagem que eles só tinham que ver, aqui tinham várias mensagens, assim, que falavam sobre como isso influencia, então, a questão dos filtros e da pressão que as meninas sofrem, e como as redes sociais, então tem várias afirmações aí que eles tinham que achar. E aí, por fim, né, aí fala que a Angélica tá se animando para ir para a festa, né, e aí você, depois de ver o vídeo que também mostra aí como uma criança vira uma mulher, assim, ó, totalmente diferente, né, pelos filtros, e como que a gente podia convencer a Angélica, e falando que as redes sociais impactam a autoestima e tudo isso, e como que a gente pode usar, sei lá, as redes sociais a nosso favor, para não colocar mais pressão.
e aí acaba, né? E aí, enfim, mostra que a Angélica é todo mundo, você é bonita como você é, aquela ideia de que você tem que se aceitar. Ficou, na verdade, ficou grande, ficaram bastante tarefas, assim, mas era mais para mostrar. E a ideia aqui, depois, né, o que foi feito foi feito um debate, né, uma conversa, assim, com o que eles pensaram, né, também, algumas vezes eu coloquei um formulário, assim, para, antes deles fazerem aí a atividade, né, sobre o que eles achavam, como que era, né, se as redes sociais influenciavam ou não, como influenciava, e depois o que eles aprenderam com isso. Então, né, dá para fazer oral, dá para fazer com esse formulário, é legal fazer os dois, acho que é legal sempre fazer essa parte oral para, né, discutir, e, e assim, é uma discussão que faz as meninas se sentirem mais seguras, assim, falar, nossa, é verdade, é isso mesmo que eu tô passando, por isso que eu tô passando, eu me sinto assim mesmo. E até os meninos, assim, às vezes mais novos, eles não têm muita ideia, né, de todo esse bombardeio pelo qual as meninas passam, assim. Então, isso foi uma ideia, né, que aí a gente pode pensar que dá para discutir várias questões aí, sociais, enfim, e culturais também, de como que a gente cria uma atividade aí gamificada, né? Então, assim, uma série de desafios, e a gente tem vários recursos, né, aí que a gente pode usar, então a gente tem o quebra-cabeça, tem o formulário do Google, tem o outro, né, do verdadeiro ou falso que a gente passa, são várias coisas que ajudam a gente a criar. E aí agora eu vou, né, para complementar aqui, eu vou mostrar como que é esse site aí do SAI, que também ele é gratuito, e como que vocês podem usar, né? Então, como que a gente cria, porque ele também é bem tranquilo. Ó, esse aqui, então, é o site. Vou compartilhar aqui também. Então, aqui até tem a opção, tem um exemplo para você ver como é que é, tem aqui para criar, e aí aqui tem, né, para criar um exemplo. Então, aqui você vem aqui, você vem aqui em cria o seu aqui, aí você faz aqui, né, você põe um título para o jogo, aí você determina quanto tempo vai ter, então 60 minutos, 20 minutos, né, você coloca, aí o máximo de tempo que tem aqui é 60, e a quantidade de senhas que você quer colocar. Aí aqui, o que você quer dizer no começo, né? Então, por exemplo, bem-vindos ao nananana, e aí introduziu o jogo. Então, o seu desafio é esse, você está num mundo apocalíptico, não sei o que você quer colocar. Quando os jogadores pressionam play, o que você quer que diga. E o link para ser exibido desde o início. Então, por exemplo, se você aqui tem pode usar um link do Gene, nesse caso eu usei o do Ting Link, mas aí a gente define a senha, né? Então, por exemplo, a senha vai ser amor, aí eu quero dar uma dica. Então, né, eu quero dar sentimento, sei lá, pode ser. E aí depois aqui que você quer colocar na mensagem final. Então, parabéns, vocês conseguiram. E se o tempo se esgotar, ups, foi por pouco, alguma coisa assim, né? E aí pode usar toda a criatividade. Aí tem uma galeria e tem essa trilha sonora de suspense, que foi essa que vocês ficaram ouvindo. Escolher se coloca ou não. E aí você completa com seus dados. E aí depois, né, vai gerar aqui tem vai gerar o link, e aí esse link você pode compartilhar aí com seus alunos para jogar. Alguém conhecia esse site, ou conhecia essa possibilidade? Alguém quer falar alguma coisa?
Não? Tá. Então, aí esse é o link que eu mandei, e ele ajuda, né, a colocar, criar senha e tudo, porque existem outros sites também que dá para criar senha, mas às vezes aqui é uma forma bem fácil, né, de criar a senha. Aí agora eu vou, assim, comentar sobre uma atividade gamificada que eu realizei também, mas que ela não é um escape room, né? Ela foi feita para como ideia de um projeto, né, de pesquisa, mas de uma forma gamificada. Só arrumar aqui meu fio que não está carregando. Então, aqui também foi feita em língua espanhola, e a proposta era que eles tinham que encontrar um menino que viajou, né? Então, aqui é a narrativa, né? O menino que se perdeu aí pela América Latina, ele estava viajando pela América Latina, né? Os países que falam espanhol, e ele se perdeu, e agora a missão, né, dos alunos era encontrar esse garoto. E aí, para isso, eles iam ter que percorrer, né, os países, iam percorrer todos os países pelo qual ele passou, e para isso eles iam ter que não se separar em grupos e ir aos países. Então, aí, né, tinha a definição dos grupos aqui, com que grupos que eles iam, e aqui os países aos quais o Martim foi. Então, aí aqui tinha uma musiquinha que também a gente consegue colocar no Gini, né, a gente consegue colocar bastante coisa. E aí a ideia era o quê? Então, que eles fossem, né, visitassem os pontos mais importantes do país, porque assim era mais fácil que eles encontrassem o garoto. Então, eles tinham que fazer aí né, criar uma apresentação dizendo quais são os lugares históricos, os lugares turísticos, os lugares que eles acharam mais interessantes, os lugares culturais, ou também de interesse gastronômico, riquezas naturais, tudo que, né, eles achassem onde que é que o Martim poderia estar. Então, eles tinham que colocar, aí tem algumas regras, assim, né, normas para o trabalho mesmo. Então, colocar imagem, descrever um pouco, colocar comidas, né, então, que comidas eles poderiam, que mais que tinha de interessante no país, por que o Martim deve ter ficado lá e não voltou, né, porque eles tinham que mostrar por que o país era muito legal, então, tipo, mostrar as coisas que tinha lá. Então, comidas legais, manifestações de cultura, os lugares, tudo isso. Então, a ideia era fazer com que eles pesquisassem sobre esses países, mas não simplesmente falassem, pesquisem aí sobre Chile, pesquisem sobre a Colômbia. Por trás tinha essa narração. E aí, depois eles iam apresentar tudo isso, né? E aí, eles, a partir da apresentação, eles iam fazer uma votação, né, dos países. Então, que país você achou mais legal com base na apresentação que seus colegas fizeram? E aí, o país que ganhasse ia ser o país em que ia estar o Martim, ia ser né, ia ser a resolução aí da atividade. E, além disso, aí o grupo ia ganhar um ponto a mais na atividade. Então, eles tinham super motivação para fazer um trabalho legal, porque tinha o ponto a mais, e, além disso, ganhar a votação, né, que para eles também é uma coisa legal. Então, aí, no dia da apresentação, foi muito legal, porque aí eu falei, gente, pode usar criatividade, pode trazer coisas do país, traz vídeo, traz o que vocês quiserem para mostrar que o país de vocês é o mais legal, o país, né, que vocês estão pesquisando, sobre o qual vocês estão pesquisando. Aí eles levavam coisas que eles tinham sobre o país, né? Alguns iam com as cores do país, alguns levavam até alguma comida típica, né? Faziam receitas. Então, assim, foi uma atividade bem legal, bem significativa, bem divertida. E
eu sempre procuro fazer, assim, alguma coisa, né, mais cultural, nas aulas de língua, e eles sempre comentam depois, né, assim, nos outros anos depois, lembra quando a gente fez tal atividade, não sei o quê, né, tipo, então é muito bacana. E nesse tipo de atividade, aí não tem aquela coisa do, tem que ser rápido, né, vamos fazer, e aí eles fazem com calma, mas aí tem a narrativa, né, então, que deixa legal, tem a questão do desafio, que é a questão, né, da recompensa, e tudo isso vai fortalecendo. E eles ficam super animados para depois ver, ai meu Deus, mas onde que ele estava? Quem que ganhou a votação? Isso acaba sendo um fator que motiva bastante. E aí ele foi feito naquela plataforma que eu mostrei para vocês, né, que é o Genially, que tem aquela opção toda de modelos para a gente fazer. E aqui ele foi feito com uma apresentação mesmo, né? Aqui eu escolhi essa apresentação que tinha o tema de avião, para parecer uma viagem, e aí a gente vai escrevendo o que a gente quer e vai passando aí a apresentação. Eu não sei se agora tá ficando mais claro, como que a gente pode fazer, né? Que tipo de estratégia e tudo isso. Tá legal. Então, agora a gente vai, né, que agora a gente já viu aqui alguns exemplos, né, como a gente pode fazer em aula de língua e tudo isso, a gente pode fazer, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho de literatura. Antes, assim, só para deixar, né, aqui, vamos para pontuar de novo, então, a gente pode fazer, né, com essas atividades gamificadas, a gente pode colocar várias coisas, né, a gente pode fazer, então, exercícios, pode colocar tarefas comunicativas, então, né, né, pensando aí em língua estrangeira, olha, a finalidade é vocês têm que fazer um pedido no restaurante, usando a língua estrangeira, né, e daí a gente pode colocar um áudio para eles, né, como exemplo, um texto, enfim, dá para fazer várias coisas. A gente pode colocar trabalho com redes sociais, dependendo da idade dos alunos, né, então, de repente, postagem no próprio Instagram, né, eles gostam bastante, memes, usar memes, fanfics, construir livros digitais, eu vou mostrar depois uma proposta que tinha a construção de livros digitais, aí literatura, que a gente, né, do que a gente vai falar agora, e até o livro didático. Então, assim, dá para até colocar, assim, o livro didático, então, uma tarefa do livro didático aí no meio dessa atividade gamificada. Uma das tarefas deles pode ser resolver o exercício tal, não sei o quê, e aí, quando eles terminem essa tarefa, a gente pode passar para a próxima, né? Então, assim, dá para fazer muitas coisas, assim, é legal experimentar, ver o que funciona melhor, e, assim, usar bastante mesmo a criatividade. E é só ter em mente, bem claro, assim, o que a gente quer trabalhar, né, qual é o objetivo pedagógico, lembrando que não precisa ser, assim, só um, né, eu não preciso só trabalhar com vocabulário, né, eu posso trabalhar também com a questão de cultural, posso trabalhar várias habilidades, né, ao mesmo tempo, porque, afinal, geralmente, essas atividades, elas trabalham aí diferentes habilidades e diferentes conteúdos, assim, também. E aí você, né, escolhe, então, como que você vai trabalhar, que aplicativos você vai usar, que ferramentas, e a gente viu que tem bastante, né, tem bastante opção. Como é que vai ser a narrativa, você vai ter competição, cooperação, como que você vai fazer a imersão. Então, por exemplo, naquele que a gente viu do Escape da Angélica, né, da questão dos estereótipos, a pessoa super se sentia num quarto, né, porque era um quarto, né, assim, 360, aí tinha os detalhezinhos, aí tinha vários vídeos também que deixava imagens, né, que criava essa imersão, e bem relacionado à vida deles, né, assim, então, colocar aí a questão das redes sociais, colocar os tiktokers, colocar os influencers, mas sempre fazendo, pensar sobre isso, né, sempre criando uma reflexão, fazendo uma crítica, mostrando que será que é tão legal aí ficar, né, seguindo um monte de mulheres ou garotas, né, que estão sempre aparentando uma coisa que não são, né, enfim.
Então, essas coisas a gente sempre tem que considerar. Aí, pensando nisso, a gente tem milhões de possibilidades, né? É claro que leva um tempinho para criar, mas conforme a gente vai criando, pegando mais experiência, vai ficando mais fácil. Então, agora vamos falar especificamente da literatura. Estou compartilhando, certo? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Desculpa, que plataforma mesmo? A Maria me perguntou aqui o nome da plataforma. Qual a plataforma a que usa para criar a que eu usei para criar o jogo dos estereótipos? O Gini, ele traz pra gente isso, ele traz pra gente aquela super variedade, né, aqui, né, aqui é o Gini, ele traz aí a possibilidade de criar apresentação, os jogos gamificados, e eles têm esses templates, né, esses modelos aí que a gente usa. E aí a gente consegue adaptar. Sim, sim, eu vou passar sim. Eu tô querendo criar, que eu ainda não consegui, mas eu vou criar um, um Google Classroom, não sei se vocês usam, mas eu vou mandar o convite, e aí lá eu vou colocar os links, os slides, vou colocar as gravações também, que é mais rápido para acessar, para quem perdeu alguma coisa. E aí a ideia é que a gente também possa compartilhar algumas coisas criadas por vocês, assim, que seja uma possibilidade de troca lá mesmo, né? Mas eu vou ver se eu consigo criar ainda até o final do curso. Eu acho que vai ser legal, assim, eu acho que surgem sempre umas ideias novas, né? Como a gente tem aqui um monte de professor, e é legal essa troca mesmo. Porque aí também na quarta-feira, né, na nossa última aula, eu quero ver que a gente consegue fazer tipo uma oficina para vocês criarem alguma coisa, e aí a gente vai ter um modelinho e ver como é que isso poderia funcionar na prática, né? Então aí a gente pode pensar juntos. E deixa eu ver, tinha outra pergunta aqui também. Não precisa ter aplicativo, é só acessar. Eu vou mandar o convite e aí vocês acessam, né, pelo Classroom. Deixa eu ver. Aqui. Jennifer, você costuma fazer um roteiro de tudo que vai ter na atividade, porque as ideias também vão nascendo das ferramentas disponíveis nos jogos, né? E quanto tempo, mais ou menos, você que já tem prática, costuma gastar para fazer o... Olha, eu não sei se eu sou um bom parâmetro de quanto tempo eu gasto, porque, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, não gasta o tempo muito de forma muito eficiente, sabe? Eu fico muito pesquisando e procurando, e aí, às vezes, eu acabo levando mais tempo do que era necessário, sabe? Então, aí eu fico vendo vídeo, aí eu vou vendo outros, então eu não sei dizer quanto tempo eu levo, eu nunca cronometrei, assim. Mas eu acho que é assim, o que eu geralmente faço, assim, surge uma ideia, né? Ou então eu penso, eu quero trabalhar esse conteúdo, né, de uma forma diferente. E aí eu vou anotando, acho que o primeiro desafio poderia ser esse. Aí eu penso, então, né, para fazer no 20 palavras, tem o Mentimeter, ou então também tem o Flipt, ou então, né, tem tal e tal aplicativo. E aí eu vou pensando, eu acho que seria legal um quebra-cabeça com isso, porque a imagem aqui nesse caso é bacana. E aí eu vou pensando aí, né, de acordo com as atividades que eu quero, acho que é mais assim, o desafio que eu quero, e aí eu penso na ferramenta. Mas também pode acontecer, né, de você estar lá numa ferramenta, e aí você vê algum recurso que você não conhecia, porque às vezes eles vão atualizando e vão surgindo coisas diferentes, né? Então, aí você pensa, que legal, tem isso aqui, não sabia, vou fazer isso, então acho que também, né? Aí quando você vai fazendo também, você vai tendo outras ideias, e aí você fala, não vou fazer assim, vou fazer de outro jeito. Então, é uma coisa bem varia muito, né? Acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Como que cada um também gosta de planejar.
É isso mesmo, assim, você tem que ver qual é o meio que você acha que é mais adequado, né, para fazer determinada coisa. Mas eu acho que, assim, o planejamento, ele é bem importante, né, nessa fase, assim, porque aí você tem que planejar, amarrar aí uma atividade na outra, e, e essa é a parte mais trabalhosa, né, porque depois, lá na hora, você, assim, você tem que monitorar, tem que ajudar, né, tem que fazer essa mediação, mas o mais pesado, assim, que era trabalhar tudo, você já fez. Então, você tem que mediar, você está ali, né, orientando, ajudando, mas aí quem vai fazer mesmo são eles, né, mão na massa. Então, aí quem vai fazer aí são os alunos, né, não vai ser aquela aula que você vai ficar lá e falando, e falando, e falando. Você vai orientar, vai ajudar, vai tirar dúvidas, né, vai, enfim, essa parte. Mas eu não sei, eu vou cronometrar da próxima vez aí quanto tempo eu levo, porque geralmente eu vou fazendo aos poucos, né? Assim, então eu começo, depois eu volto. Então eu precisaria contar aí. Mas não demora tanto, não. Assim, acho que uma vez que você estabeleceu aí os recursos, os objetivos, não é uma coisa que demora tanto. Assim. Então, vamos conversar um pouquinho sobre literatura, né? A questão da literatura, como a gente comentou agora há pouco, essa questão de trazer para a realidade dos alunos, né, para as atividades, ela é bastante importante. Só um minutinho, pessoal, por favor. Oi, desculpe. Então, essa questão de trazer para os alunos, trazer a realidade dos alunos, né, para a sala de aula, né, ajuda bastante na motivação, né, porque assim eles percebem um sentido, eles, né, vem alguma relevância, vem uma conexão com a vida deles, né. Então, como a gente falou, por exemplo, daquela atividade, né, das redes sociais, né, de trazer uma discussão sobre isso. Com a literatura, isso também é bastante importante, né, porque muitos alunos pensam que a literatura, em especial a literatura que é trabalhada em sala de aula, é aquela coisa que não tem nada a ver com a vida deles, que é do século passado, do século, né, mais longe ainda, e que é muito distante, né, do que eles vivem, muito distante do que eles gostam de ler, né, porque alguns até gostam de ler outras coisas, que a linguagem é muito diferente, então isso acaba muitas vezes afastando, né, os alunos. Então, a ideia de pensar aí a gamificação junto com a literatura foi assim, como que a gamificação pode trazer mais motivação, mais interesse para esses alunos enfim, né, que acham que literatura é muito chato, né, que ler é muito chato, muito difícil. E a gente sabe que trabalhar com literatura é um desafio, assim, para todos os professores que trabalham com isso sabem que é um desafio, seja em literatura, né, em língua materna, em português, ou em língua estrangeira, é sempre bastante difícil. Então, o que eu penso é que a gente, né, tem que pensar estratégias para atrair, assim, novos leitores, né, não deixar de trabalhar essas leituras aí mais canônicas, né, mas tentar fazer com que eles vejam que pode sim ser prazeroso, né, que não é uma coisa assim tão distante, que são temas aí universais, que conversam com muitos dilemas aí dos adolescentes, e, enfim, então, muitas pesquisas aí mostram que a gente acha que os alunos não leem, que eles não gostam de ler, mas que
que a gente considera, né, que não são leitores, na verdade eles são leitores sim, só que eles leem uma coisa diferente do que a gente costuma trabalhar em sala de aula, né, diferente do cânone. Então, a gente vê que os alunos, eles, por exemplo, né, eles leem bastante mangá, tem a questão do fanfic, eles leem outras coisas, eles leem esses best-sellers aí, infanto-juvenil, né, eu vejo, assim, com os alunos que eu tenho mesmo, que eles têm muito mangá, assim, muito esses livros aí, que são voltados aí para jovens, infanto-juvenil, mas que, assim, dificilmente são trabalhados, né, na sala de aula, que não são considerados aí propriamente literatura de alta qualidade, né. E assim, e eu falo por mim mesma, né, eu também, antes, assim, já falei: "Nossa, mas isso aí nem é literatura de verdade", né, a gente tem uma ideia, né, de literatura, tem alguns, né, preconceitos aí com, às vezes, esses livros que não são canônicos, mas a gente pode pensar neles como uma porta de entrada aí para eles lerem o que a gente quer que eles leiam também, né, assim, porque eu acho que também é nosso papel mostrar coisas novas, né, mostrar coisas diferentes, enfim, né, mostrar as maravilhas que a gente pode ter na literatura, né, então, porque, né, mostrar que sim, Machado de Assis é muito legal, e Clarice Lispector, e tudo isso, né, mas eu acho que, assim, usar esses textos que eles, né, já leem, para tentar dar uma aproximada, né, não só afastar. Porque o que acontece muitas vezes, né, um dos problemas, aí outro problema, é que a leitura ela é feita por imposição, então já sendo uma obrigação, já não é legal para eles, né, então eles já tendem a recuar. É diferente de ler por prazer, um livro que eles escolheram, né, ou que eles viram o amigo lendo, do que ler um livro que a professora, o professor escolheu e não considerou em nada, né, como é que é a turma, do que a turma gosta, quais são suas preferências, né, enfim, suas expectativas, o que está aí no segundo ponto. É claro que a gente sabe aí que a gente tem limitações, né, assim, especialmente quem trabalha aí com ensino médio, né, que é muito voltado aí com as leituras pro vestibular, muitas vezes, né, tem uma lista de livros, enfim, tem a coordenação, direção, né, os pais, tem muita coisa, né, que não faz, a gente não pode trabalhar só o que a gente quer geralmente, né. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar considerar, assim, né, assim, mesmo que seja, não, a gente vai ler um livro do cânone, vamos ler, vai ser um conto do Machado de Assis, mas que conto será que agradaria mais, assim, os meus alunos, né, que não vai deixar, assim, traumatizado, né, considerando também a idade deles, né, que não vai deixar os alunos, nunca mais vão querer ouvir falar do Machado, um conto que seja aí, de repente, mais interessante, vai para os mais interessante para eles, que tenha a ver, que converse um pouco mais com eles, que tenha uma linguagem um pouquinho mais, né, acessível, e sempre fazer aquela coisa no começo, né, assim, perguntar de acordo com o texto, fazer umas perguntas em relação à vida deles, aquela coisa, né, da vivência, da experiência, dos conhecimentos prévios, então, como a gente comentou lá do cartomante, falar assim, nossa, e aí já aconteceu alguma vez de você se apaixonar por alguém, e seu melhor amigo também, ou então você já ouviu alguma história de que o melhor amigo fica com a namorada, enfim, essa coisa, e só isso já vai fazer eles começarem a falar, enfim, porque aí é a vida deles, é o universo deles, né, então, essas são essas coisas, esses conflitos adolescentes aí que traz, e aí você pode falar assim, então, o conto que a gente vai ler, né, trata justamente sobre isso, enfim, aí tá vendo como não é tão diferente do que vocês pensam. Então, assim, lógico que quando eles começarem a ler, eles vão ter algumas dificuldades, né, mas tem que falar assim, olha, continua lendo, vai, que alguma coisa, né, você vai entender, não para, não precisa procurar todas as palavras no dicionário, enfim, é um estímulo constante, assim, que tem que ir reforçando, né. E uma coisa que os estudos aí mostram bastante, que ajuda, né, que impede aí essa aproximação dos alunos com a literatura, é que
geralmente, eles não têm voz, os alunos não têm voz. Então, assim, o que acontece? Eles têm que ler um texto, um livro, um romance, um conto, e eles não sentem que eles podem dar vazão aí à sua experiência de leitura pessoal, né? A leitura deles não é considerada como algo pessoal, aí uma experiência. Então, o que acontece? Muitas vezes é feito o quê? Uma prova do livro, ou uma ficha de leitura, que é basicamente aí ter que lembrar do enredo, né, dos personagens, tem muita verificação de leitura, né, eu vejo em muitos lugares, assim, que é uma verificação, que até os professores acham que é importante fazer algumas perguntas bem específicas, inclusive, assim, para falar, o aluno que não leu não vai saber isso aqui, não vai achar isso na internet, não vai achar no resumo, né, e muitas vezes os alunos realmente que leram, né, que leram mesmo, eles não lembram daquele detalhe, porque não foi uma coisa que ficou para eles, né? Enfim, então eu acho bem difícil assim medir por aí. Então, às vezes, se a gente fizer uma possibilitar que eles consigam expressar, né? Mesmo que a gente ache que não tem nada a ver, né? Então, vai falar assim, nossa, eu acho que tem a ver com o zumbi, não sei o quê, né, trazendo aí outras coisas aí do universo deles, e aí você pensa, meu Deus, mas não tem nada a ver, né, mas dá essa possibilidade para eles, né, se expressarem, e aí você pode, inclusive, ir ajudando a pensar, mas, pera, zumbi, você acha que tem zumbi? Onde que você viu no texto? Alguma pista que pode ser um zumbi? Me explique, aí, se ele souber justificando e tudo, você vai, né, você tem que, a gente tá aumentando aí essa capacidade interpretativa, né? Sabendo que ele tem que olhar lá no texto, né? Que não pode ser assim, eu acho que é um zumbi porque acho que sim, porque, enfim, eu acho que zumbi existe mesmo, porque que tem que ser uma coisa, né, pautada no texto. Então, eu acho que os trabalhos, eles têm que ser feitos muito no texto, assim, não só com dados aí mais de quem é o autor, ou a que movimento literário faz parte, este livro, ou como que é a história, né? Uma coisa mais focada no objeto literário mesmo, né? No texto, para que eles possam expressar aí essas opiniões, que a gente vá rebuscando essa capacidade de análise, de interpretação deles. E o outro ponto que a gente não costuma considerar nas aulas de literatura é a questão do multiletramento, né? A gente sabe que hoje em dia eles leem em muitos outros suportes, né? Então, assim, não é só o livro físico, tem, então, por exemplo, os fanfics, né? Tem gente que tem como chama aquele, esqueci agora o nome, uma plataforma em que eles podem escrever, né? E criam aí os fanfics. Então, assim, eles leem e tem muita gente, né? Wattpad, né? Isso. Que eles leem as histórias e escrevem lá as histórias, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas tem uma comunidade com, assim, milhões de pessoas. E é claro que a gente vai falar assim, mas tá lendo aí não... É o quê, né? Quem escreveu? Mas é uma possibilidade de estimular. Então, a gente pode até pedir para eles criarem uma história, né? A partir do livro que eles leram, trazendo um pouco aí dessas outras plataformas que eles usam para leitura, né? E também considerando essas novas tecnologias, né? Porque não que a gente tenha que abolir o livro físico, pelo amor de Deus, né? Nada disso, mas que a gente possa fazer uma mesclar aí, né? De alguma forma, considerar, não desconsiderar também. A plataforma que eu falei é essa daqui, deixa eu mandar para vocês. Então, e aí, como que a gamificação, né, ela pode ser útil? Primeiro que ela aumenta aí o interesse, né, dos alunos, trazendo a ideia dos desafios, né, de uma coisa que tem uma conquista. A gente pode fazer essa conexão com a vida dos jovens, né,
e a gente sempre tem que levar em consideração a vivência pessoal de leitora, né? Então, assim, se a gente tem possibilidade aí de escolher, e ainda que não seja assim, não posso escolher o romance com qual eu vou trabalhar, mas levar um conto, de repente, encaixar em alguma aula, né, achar alguma brecha, né, então, puxa, eles adoram, eu vejo que eles adoram livro de terror, história de suspense, ou mesmo série, eles estão sempre falando de uma série de suspense, aí você pensa, puxa, então eu posso trabalhar um autor que, né, que seja aí, que seja, né, um autor que a gente admira, com o qual a gente quer que eles tenham contato, né, que eles conheçam, então, vou trabalhar o Allan Poe, vou trabalhar, então, e eles podem gostar, então, assim, sempre fazer essa conexão aí, né, a forma com que a gente apresenta para eles o que a gente vai trabalhar, né, achar alguma conexão aí com o mundo deles, né, então, fala assim, isso aqui, lembra, sabe essa série aí que vocês veem? Então, esse conto tem um elemento parecido, trazer alguma coisa, assim, para ver se conecta um pouco, porque a gente precisa de todos os recursos possíveis para criar uma aproximação, né? Porque, assim, afinal, a gente não pode desistir, né, da literatura, também a gente não vai passar para eles lerem só o que eles querem, senão eles não, vai ser sempre mais o mesmo, né? Eles não vão desenvolver todo o potencial crítico, literário, interpretativo que eles têm. Então, aqui, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, prático, né, mesmo, como é que foi criado aí um escape room, baseado no conto do Júlio Cortázar, né, um escritor argentino, que se chama Casa Tomada. Eu não sei se vocês conhecem, se estão lembrados, né, enfim, só para dar uma contextualizada, eu vou falar rapidamente como é que é. Então, é a história de dois irmãos que vivem aí numa casa bem grande, e eles têm uma relação, assim, bem isolada do mundo, né, a irmã não sai de casa, o irmão quase não sai, e de repente essa casa é invadida por alguma coisa, por alguém que a gente não sabe o que é. E aí os irmãos, eles falam, olha, alguém invadiu, alguma coisa invadiu, né, enfim, né, tomaram, né, a parte da casa, e o que eles fazem? Ficam na parte que não foi invadida. E aí eles, e o invasor aí, né, a coisa invasora, ela vai se adentrando pela casa até que eles ficam aí, tipo, encurralados, e eles decidem sair da casa. Então eles deixam a casa aí para esse invasor, sem lutar, sem nada, assim, a gente não sabe o que é, e fica esse clima de suspense, de mistério, né, uma coisa que já dá pra gente trazer. Então, né, a ideia seria que os alunos lessem em casa o conto, e aí a gente pode fazer um trabalho, né, tanto em língua estrangeira, lendo em espanhol mesmo, em português também, em português, né, talvez, acho que não ficaria tão complexo, mas na língua seria assim, nossa, professora, a gente vai ler o Cortázar, é tão difícil, ó, foca em ler, ver o que você sente, o que você apreende, não se preocupa em entender tudo, né, assim, a ideia, assim, é a experiência literária, né, a ideia era isso, então, assim, explorar a interpretação e mostrar para eles como a literatura tem essa leitura múltipla, né, que a gente pode fazer diversas leituras. Então, a ideia era muito explorar qual que seria a interpretação deles. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que foi feito. O template, daí o modelinho foi também usado pelo Gini, aqui vocês podem ver o site. Vou mandar aqui para vocês. E aí já tinha esse modelo, né, mais ou menos de terror, alguma coisa assim, meio de suspense. Mas aí eu mudei a foto, né, para colocar uma foto que fosse mais uma casa, uma coisa mais semelhante ao jogo. Então aí tem um botãozinho de entrar, e aí vem a narrativa. Então, a narrativa, eu criei uma narrativa que dialogava com o conto, né? Então, assim, você ficou dentro da casa junto com os personagens, né? A Irene e o irmão.
e ela está sendo invadida, e você tem que escapar. E para escapar, você precisa cumprir todos os desafios. Então, vocês podem ver que, assim, essa narrativa, ela não precisa ser complexa, né? É uma coisa simples, mas, assim, você está dentro da casa. Então, já criou essa imersão, e você tem que escapar. Então, aí aqui vem umas dicas, ó, você tem que colocar, as senhas que você vai colocar, são todas em maiúsculo, letra maiúscula e ponto final. Para ganhar o jogo, você tem que ter feito todas as tarefas, e assim, explora, busca tudo, olha o título, clica, vê onde dá para clicar e tudo isso. Então, aí os alunos foram divididos em grupos também, e foi a mesma coisa, os grupos se ajudavam entre si, né, as pessoas do grupo se ajudavam entre si, e tinha uma competição para ver quem ia terminar tudo primeiro, mas tinha que fazer os desafios de uma forma, né, bacana, sem fazer tudo rápido para ganhar, tinha que estar feito bem feitinho e tinha que cumprir todos os desafios. Então, aí começava, né? Então, aí a primeira coisa, aí é uma coisa mais lúdica mesmo, encontrar a chave, aí, de novo, aquele foco de luz que eu falei para vocês, que ele tem vários modelos aí do Genie, aí a gente acha a chave, quando acha, eles têm que clicar. E aí, eu peguei aqui um desenho, né, da internet, que tinha uma casa, né, que era, assim, semelhante à casa do conto, né, aí, e eu coloquei os numerozinhos aqui, né, então, que são as fases. Então, aqui eles só conseguem clicar no 1, e aí aqui tem, né, todos os compartimentos. E aí era de acordo com o que ia sendo descrito no conto. Então, primeiro onde começava o conto, por onde eles iam e tudo isso. Então, aí a primeira aqui ó, tem o olhinho, né, então eles vão ter que ver, vou ler. Aqui, ó, tem, aí isso aqui é um trecho do livro, né, que fala aí sobre o salão de, como chama? Sala de jantar. Então, aí eles tinham que ver. Aí tem isso aqui que está em destaque, aí eles podiam observar, ó, que tá vendo, tem umas letras que estão em cor diferente, que isso vai servir alguma coisa vai servir para alguma coisa. E assim, a ideia é deixar que eles explorem, assim, tipo, nossa, não entendi nada, não sei o que, vai ler de novo. Então, aqui, a primeira pergunta é qual é o personagem principal do conto. Então, a gente já tá fazendo eles pensarem aí sobre a história e tudo isso. E aí, não é óbvio, porque assim, né, de personagem mesmo a gente tem a Irene e o irmão. E aí, a resposta que vai dar aqui, ó, vai dar a casa. Então, a gente vai fazer eles pensarem que a casa acaba sendo um personagem. Então, eles têm que ver aqui, ó, que dá a palavra casa. Pode ser que algum aluno já tenha pensado nisso, enfim, mas mesmo que eles não tenham pensado, a pista tem aqui uma dica para eles. Então, eles têm que escrever aqui em letra maiúscula. Colocando a resposta certa, eles vão passar aí, ó, para a segunda fase, que é a parte dos quartos, né, os quartos mais afastados. Aí aqui tá junto da atividade o formulário do Google de novo, né? E aí dentro desse formulário tem essa imagem aqui de um espelho invertido. Então eles tinham que dar um jeito de ler isso daqui, né? E aí muito legal, porque aí tipo, dá para usar o celular e aí reflete no celular. Alguns falam, pode usar espelho, né? Então eles têm que ler ler esse trecho. E aqui de novo era um trecho. Então assim, sempre retomar o contato com o próprio conto, né? Então, eles estavam fazendo aqui uma releitura, né, de alguns trechos para repensar. Então, nesse trecho, falava como que eram, o que os irmãos faziam, como que era as atividades cotidianas e tudo isso. Então, eles tinham que responder como eram, para isso eles iam reler aqui. Aí eles mandavam as respostas, então, qualquer coisa. Quando eles enviam, não coloquei o nome, né? Então, vou colocar aqui. Depois que eles enviam, eles têm a nova senha, que é aqui, rotina, né? Que é porque assim, a vida deles era toda muito rotineira, eles faziam sempre a mesma coisa. E terminando, aí eles clicam aqui, que é para passar para a terceira fase. Então, aí, ó, a pergunta é: que palavra define os dias dos irmãos e as atividades que eles fazem? Aí a gente vai colocar a palavra que a gente obteve aí no formulário, que é rotina. Acertando, eles vão para a terceira fase, é a única que a gente consegue clicar aqui. A gente até poderia fazer uma coisa mais aberta e deixar eles resolverem na fase
dependendo, né, da atividade, resolvendo de acordo com o que eles fossem resolvendo aí, né? Então, quero fazer essa primeiro, quero fazer aquela, também é uma possibilidade. Aí, de novo, tem o quebra-cabeça, eu gosto bastante de usar o quebra-cabeça. E aí eles têm que montar, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem no quebra-cabeça umas letras. E aí, conforme eles fossem montando, essas letras iam criar uma palavra. E aí, isso aqui, você pode pegar a imagem e facilmente colocar no Paint as letras, né? Ou no Canva, não sei se vocês conhecem o Canva, mas é super tranquilo de fazer. E aí, você joga uma imagem nesse programa e ele monta, assim, os quebra-cabeças. Tava vendo aqui. Aí, montando aqui, ó, de novo, aí tem aqui, né? Quando você terminar, clique aqui. E aí, de novo, ó, qual é a atividade favorita de Irene? Pode ser que eles lembrem de cabeça, né, da leitura que eles fizeram, mas se eles não lembrar, no próprio quebra-cabeça, então aqui a gente fala para eles olharem no quebra-cabeça, vai ter a palavra, então a gente digita aqui a palavra e vai dar. E aí depois, de novo, esse foco de luz, e aqui é para mostrar, assim, um fragmento que comprove, né, então de novo fazendo eles refletirem sobre os trechos, um trecho que comprove que a relação dos irmãos aí parece meio estranho, não tem alguma coisa diferente, então eles têm que ver, assim, né, aí eles têm que parar para pensar, que a Irene costumava ir para a cozinha, não parece nada, cliquei sem querer, então aí se eu cliquei errado, dá a mensagem de erro, aí volta. Aí, então, não parece nada estranho. Ela ir para a cozinha não tem nada de estranho, vamos ver. Aí, aqui, nosso simples e silencioso matrimônio, casamento de irmãos. Casamento de irmãos parece estranho, né? Acho que mostra uma relação diferente. Mas não sei, vamos ver se tem mais, né? E aí, vai ter que esperar ficar bem assim a mãozinha para mexer. Aí, aqui, Irene era uma mulher que nasceu para não incomodar ninguém. Isso aqui fala da Irene, não fala nem do irmão, então acho que é essa. Aí, clicando, aí eles têm que pensar, aí, ó, que palavra desse texto é estranha, né, é diferente para falar dos irmãos. Aí eles tinham que falar, puxa, acho que é essa, então, vou colocar. Aí, colocaram a palavra certa, então, tudo isso eles né, eles tinham que sempre criar. Aí, depois vem de novo aqui, ó, tem sempre aqui, ó, outro trecho, o trecho falando sobre a cozinha, e aí tem um outro enigma, eles têm que buscar aqui alguma pista. Então, aí, ó, aqui de novo com trechos, né, assim, é claro que assim, né, sem, né, tá com um conto vivo na cabeça, talvez, assim, fique um pouco, né, mais difícil de visualizar, mas a ideia era sempre fazer com que eles relessem os trechos e fossem refletindo aí sobre isso. Aí aqui, de novo, outro trecho, e aí aqui é pergunta, claramente, assim, o que você entende por essa frase? E aí a frase fala que eles se habituavam, né, assim, que eles se habituaram pouco a pouco a não pensar e que é possível viver sem pensar. Então, você acha que dá para viver sem pensar? Isso é bom? Os irmãos faziam isso, e aí você pede para eles escreverem. E aí aqui, né, aqui eu usei também o Padlet, aqui os que as equipes escreveram, né, aí alguns damos escrevem mais, outros escrevem menos, outros escrevem assim, mas a ideia depois é retomar tudo isso, né, aí o Padlet, eu não sei se vocês conhecem, mas é esse mural virtual aqui, que a gente pode criar diferentes atividades, os alunos podem escrever, e aí não precisa logar, não precisa baixar nada, né, aqui, eles só escrevem. Então, aí, ó, a gente deu uma voz para eles, né, falarem aí sobre a própria, o que eles acham de pensar sem viver, enfim. E aí, depois que eles terminassem de escrever, aí aqui vem uma pergunta mais reativa, assim, de múltipla escolha, então, de novo, de interpretação, né, que outra ação faz pensar, pode mostrar que eles não gostavam muito de pensar na vida, então, que eles
se ocupavam sempre com as tarefas. Então, sempre, assim, a ideia é fazer essa interpretação. O 5 também tem o trecho, é sempre pautado em trechos. Aí tem essa imagem em caracol, né? Então, eles têm que ler isso daqui e aí mostrar, assim, eles têm que sempre achar um trecho que mostra isso. Então, que trecho que mostra a resignação, que eles não fizeram nada. E aí, aqui, eu usei um outro, só para ficar mais diferente, esse aqui também é um lugar legal que a gente consegue criar senhas, né? Esse Edu Escape Room, ele tá em espanhol, mas dá para a gente usar para criar senhas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, deixa eu ver se eu mandei certo. Esse é o link aí do... Dá para criar. Então, assim, procurando a gente acha bastante coisa para fazer, né? Assim... Aí aqui aqui é acho que é a última fase já. Aí de novo tem mais um trecho para eles lerem e aí mostra, né, a decisão final deles de deixarem a casa para os invasores, né? Então retomando, aí tem alguns trechos em destaque. Então aqui de novo a gente retoma o texto literário mesmo. Depois que eles leem, aí então assim, ó, coloca aqui suas impressões. Então, de novo, vai abrir o Padlet. E, assim, o que você achou disso, deles, né? Deixarem a casa, enfim. E aí vem mais uma senha, né? Que eles vão ter que colocar. E aí, por último, vem a ideia de que eles ganharam, né? Então, não sei se vocês já foram a algum escape room presencial, né? Físico. Geralmente tem aquelas plaquinhas que os grupos seguram e tiram foto, né? Então, que vem assim, nossa, somos maravilhosos, conseguimos, ou então, foi graças a mim. Então, aí que tem umas frases aí que simulam isso, né, em espanhol, e aí eles podiam tirar foto, assim, com a telinha e tal, só para ser mais divertido. Aí também tem esse carinha aqui, né, comemorando, então dá uma ideia mais, né, de comemoração. E além disso, aí depois pro final, peraí, não vai embora ainda, não tem isso. E aí aqui a gente coloca uma proposta para eles, né? O que você acha que vai acontecer, né? O que vai acontecer com a casa? O que vai acontecer com esses irmãos? Por que eles saíram? Quem será que são esses invasores? Enfim. E aí, a ideia é que eles escrevessem, né? Aí, isso seria uma atividade para próximas aulas, né? Porque não daria tempo, mas que eles escrevessem tudo e criassem aí esse final alternativo, né? Como é que seria? E aí, a proposta era criar um livro virtual aqui nessa outra plataforma. Eu sei que eu tô falando de milhões de plataformas, né? Milhões de ferramentas, mas que também não sei se vocês conhecem, também tem essa possibilidade aí grátis, que é o Story Jumper. Você consegue fazer esse login com o Google. E eu já envio, tá? A lista tá chamada, só um minutinho. E aí vocês vão ver que é muito legal. Dá para criar história em quadrinho, dá para criar outras narrativas, tem bastante coisa. Eu super recomendo aí também. Dá para fazer várias atividades aí, né? Mas eu vou mostrar mais ou menos só como é que dá para fazer. Então, aí, por exemplo, né, eles conseguem colocar aqui imagens, né, colocar uma capa, então eles conseguem colocar os desenhinhos, dá para colocar até efeitos assim sonoros de terror, de medo e tudo isso. Então aqui é bem legal. Tem os modelinhos prontos que a gente pode editar, e o que eles fazem é vender, assim, né? Mas você consegue fazer tudo
de graça. Então, aí, assim, né, você consegue colocar aqui o que você quer colocar no texto. Aí aqui tem os personagens, tem a voz que dá para colocar, né, aqui. Eu não tô compartilhando, né, gente? Quando for assim, vocês têm que me avisar. Ó, eu tava mostrando aqui sozinha aqui, né? Então, aqui é um livrinho, por exemplo, que foi criado, né? Então, dá para colocar aqui imagem, né? Aí tem... Dá para colocar os personagens, né? E aí dá para colocar... Né? Eu tava dizendo aqui que dá para colocar... você pode escolher, né? Então, os personagens, as cenas que você quer colocar, né? Então, ó, eu quero criar uma casinha, quero colocar uma escada. Agora eu tô compartilhando. Enfim, aqui o que eles usaram, né? Tem várias coisas. E você pode subir também suas próprias fotos, né? Você pode colocar aqui uma foto que você queira, pode colocar voz, você pode gravar alguma coisa, então você grava e vai ficar naquela página, dá para colocar muita coisa, é bem legal. E aí você pode fazer em colaboração, né? Então, assim, os alunos vão fazer em grupo, você coloca aqui, aí você compartilha o livro, é muito bacana. Então, assim, de repente, para eles se animarem a fazer, né, uma proposta de escrita aí depois do texto literário, isso é uma opção. E tem vários aplicativos que mostram, que fazem isso de ler. Bom, eu falei já um monte, então, essa foi a proposta uma das propostas que eu queria mostrar. É claro que a temática, né, do conto ajudou bastante, cria essa imersão, cria esse suspense, cria tudo isso. E aí depois, né, depois de tudo isso, é legal fazer um debate, assim, né, abrir para comentários, e aí, o que vocês interpretaram, o que vocês acham, quem vocês acham que é o invasor, o que vocês acham que eles fugiram da casa e não falaram nada, né, e trazer essa vivência aí do texto para eles, né, e é legal a gente ver que muitas vezes eles falam assim, não interpretei nada, mas aí você vai explorando com eles, e eles vão falando assim, pode ser, lá eles falam de ancestrais, pode ser um ancestral, mas pode ser que o cara tava muito louco, e aí começou a imaginar coisas, eles falam, né? Então, é legal, assim, depois dar essa voz para eles dizerem, e para a gente poder falar assim, e aí, esse escape ajudou vocês a refletir, acho que vocês pensaram melhor sobre o conto, agora parece mais legal, e assim, deixar eles falarem mesmo, né, sobre o que eles leram. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, a gente já está acabando, eu fiquei falando bastante aqui. Eu ativei as legendas sem querer. Eu vou pegar aqui o link da chamada para quem não. Aqui. Que bom, Maria, fico feliz. Né? Aí aqui nos slides eu deixei, né, assim, o quebra-cabeça, um temporizador, um criador de código secreto, código Morse, ou para cartas de RPG, e essa listinha com as ferramentas, eu já vou mandar aqui no chat, quem quiser dando uma olhada. Né, aí tem a criação de mapas, de labirinto, de cartas antigas, tem bastante coisa legal. Mas a gente explora melhor aí na próxima aula essas ferramentas, conversa um pouco, aí vocês podem tentar aí criar alguma coisa a partir disso, né? Aí vocês podem pensar que vocês querem criar alguma coisa, né, de literatura, de língua estrangeira, português, aí a gente conversa na próxima aula. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida?
Vocês estão mais quietos? Nada? Imagina, Joama, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Então, a gente se vê na quarta, combinado? Aí, gente, é sempre o mesmo Meet, tá bom? Obrigada, Amanda. Mas a gente pode continuar em contato, né? A gente pode criar depois o Classroom, a gente continua em contato aí e compartilha aí as criações, que tenho certeza que vão surgir coisas bem legais. Certo, pessoal? Então, ótima noite para vocês e a gente se vê, né, na quarta. Aí, mesmo link, eu vou mandar mesmo assim o link, mas é sempre esse mesmo link, tá bom? Boa noite, até mais, gente.